Ainda falando um pouquinho sobre dinâmica, relembrando aqui alguns conceitos básicos de dinâmica e que envolve as leis de Newton, né? Lembrou dinâmica, falou dinâmica, você deve lembrar certamente das leis de Newton, da primeira lei, segunda lei, terceira lei, né? E aqui é um problema que é um problema gráfico, né? O que que ele diz aqui para a gente tentar ir responder? Ele fala o seguinte: dentre os gráficos de força versus o tempo abaixo, qual deles descreve corretamente uma situação aonde a aceleração de um corpo dobra constantemente a cada segundo? Então ele quer que a aceleração do corpo ela dobre constantemente, né, a cada segundo, tá? E aí a gente tem que lembrar de uma coisinha básica, né? A famosa segunda lei de Newton, lembra dela? Força resultante, como é que era mesmo que a gente calculava? Força é massa vezes quem? Vezes aceleração, né? Então essa aqui é a segunda lei de Newton. Então ele quer que a aceleração dobre constantemente, tá? Vamos pegar aqui, vamos ver um por um para a gente analisar, para ver qual está correto? Então, aqui no caso do item A, aqui a gente percebe que a força ela é constante conforme o tempo passa, né? Então, aqui a força ela sempre é a mesma. Então, o 0 segundo, 1, 2, 3, ela sempre vai ter aqui esse mesmo valor aqui que está aqui apontado, né? Então, se a força ela é constante, a aceleração ela não vai dobrar a cada segundo, tá? A aceleração ela vai se manter também constante, tá? Então, aqui no caso, o item A está errado, né? Não pode ser esse gráfico aqui. Letra B, a gente percebe aqui que a força está diminuindo conforme o tempo passa. Se a força diminui, a aceleração diminui e não dobra, né, como a gente quer. Então, aqui o item B não pode ser. O item C eu vou pular, tá? O item D, o item D a gente percebe que a força ela aumenta, aí depois aqui ela faz uma curvinha, né? Ela fica variante aqui, né? Então aqui nesse caso, a, não está nesse ponto aqui, ó, nessa etapa aqui, por exemplo, a gente sabe que aqui a aceleração não está dobrando, né? Porque a força aqui ela está mudando aqui constantemente, então não pode ser esse gráfico aqui não. Aqui também, né? Aqui no começo aqui da curva, a gente percebe que a aceleração ela não é crescente constantemente, ela está mudando, está variando conforme o tempo passa, e aqui não garante que a aceleração está dobrando o tempo todo. O que garante que a aceleração está dobrando o tempo todo é o item C. E por que que o item C está correto, né? Porque aqui a gente sabe que como a força ela está aumentando proporcionalmente, então a aceleração também ela pode aumentar proporcionalmente, tá? Então a única que poderia ser, né, onde a aceleração a gente vai aumentando e a força, desculpa, a força vai aumentando e a aceleração vai dobrando, o único gráfico possível, que no caso seria a alternativa C, tá? Então, analisando cada um aqui, a gente percebe claramente qual que pode ser, qual que não pode ser. Bacana? É isso.